Bom, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre anonimato na internet. Independente do motivo, mundo afora, existem muitas pessoas que precisam dessa ferramenta, precisam ter o anonimato e garantir que ninguém descubra a sua localização ou até sua identidade, né? Seja por conta de um país onde é proibida a manifestação do pensamento, onde determinados conteúdos são proibidos e as pessoas precisam de uma ferramenta que lhes possibilite burlar essas proibições, né? Assim podemos dizer, né? Existem ditaduras que proíbem o acesso à internet ou a determinados conteúdos e essas pessoas precisam de ferramentas para contornar isso. Pensando nisso que nós elaboramos esse vídeo aqui apresentando o funcionamento do Tor. O Tor nada mais é do que uma rede mundial de servidores que possibilitam a navegação anônima e segura, né? O nome Tor faz referência a uma rede em camadas, né? Tor significa Theonienhalter, ou o roteador cebola. Faz referência a uma rede baseada em camadas de proteção que garantem o teu anonimato e a tua segurança. O Tor ele foi originalmente desenvolvido pela Marinha Americana com o intuito de que militares, agentes e funcionários do governo que estivessem ao redor do mundo pudessem se comunicar de forma anônima, com segurança e sem serem rastreados, né, pela internet. Então esse foi o intuito principal do desenvolvimento do Tor. Foram órgãos ligados à Marinha Americana que desenvolveram o Tor com esse intuito. Porém, em 2006, o Tor virou uma iniciativa sem fins lucrativos e daí que surgiu o projeto Tor, realmente, né, de fato. Nos anos 90 surgiu o conceito, aquela rede de comunicações, tudo. Em 2006 surgiu realmente o projeto Tor, voltado ao anonimato, né? Que tinha entre seus financiadores o Google, a Universidade de Cambridge e outras grandes instituições de nome mundo afora. O funcionamento da rede Tor, ele é bem ele não é tão complexo assim, é até bem simples. Apesar de extremamente seguro, é um funcionamento bem simples. Eu criei aqui alguns diagramas para que vocês possam entender melhor. Nesse primeiro diagrama, a gente vai ver que o acesso à internet o acesso a um site, a um serviço hospedado na web, através da internet, um acesso comum, como a gente faz todos os dias em casa, no trabalho, etc. O acesso ele parte do teu notebook para o teu modem da tua casa aí. Claro, passa pela operadora, etc. Mas essa parte a gente resumiu aqui, enfim, chega na internet e da internet ele chega no data center, onde está o site ou o serviço que você está tentando acessar, e por sua vez, acessa o serviço. Então esse é um acesso bem simples, apesar de ter outras coisas aqui que a gente ocultou para resumir bem, para simplificar, mas ele é um acesso bem simples de entender. E todas essas partes do acesso aqui, tanto modem, do teu modem para o roteador do data center, ainda tem aqui no meio o roteador da operadora, o roteador das operadoras que o data center utiliza. E em todos esses pontos são registrados logs de acesso, são registrados informações desse acesso. E tudo isso fica guardado. Então, essas são algumas das coisas que não te dão privacidade na internet, que não te garantem o anonimato. Mas enfim, esse é um acesso convencional feito através do navegador para qualquer site ou serviço da web, né? Aí, quando, quando você acessa através do Tor, o Tor ele cria uma rede de servidores para evitar que qualquer pessoa consiga rastrear o teu endereço. Basicamente ele faz isso aqui. O teu acesso que antes saía
da tua máquina passava pelo teu modem, pela tua operadora, etc., e depois chegava no roteador do data center e ia para o site, agora ele passa por essa rede de servidor store, ah, aonde o primeiro servidor, ele sabe quem é você. Ele tem o teu endereço e ele sabe quem é você, entre aspas. Ele tem o teu endereço IP, né? E ele sabe que você está mandando um pacote, que você, quando você digita o endereço do site, ó, www. Algum site lá, e faz o acesso, esse servidor recebe esse acesso. Porém, esse acesso ele já está com uma camada de criptografia que esse servidor aqui ele não tem a capacidade de interpretar, de ler. Então ele vai fazer o que? Ele vai pegar essa requisição de acesso, vai enviar para um segundo servidor. Vai falar, ó, eu tenho um pacote aqui, mas eu não tenho como atender essa requisição, estou enviando para você. Esse segundo servidor, ele também não vai ter como te atender, porque ele não sabe o endereço do site. E ele não sabe o teu endereço também. Ele só vai saber o endereço do primeiro servidor. Aí ele não vai ter como atender, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar uma segunda camada de criptografia e vai enviar para o terceiro servidor. Esse servidor, sim, ele tem o endereço do site que você quer acessar, ele que vai resolver o endereço, e ele vai encaminhar para o roteador do data center para chegar no teu site. E aí é feito esse caminho inverso aqui para esse cara, esse devolve para esse e enfim chega para você. Por conta de todas essas camadas, a conexão na rede Tor ela fica um pouco pesada, ela fica lenta, ela é lenta. Aqui na minha casa tem uma conexão de 150 megas, mas mesmo assim quando eu utilizo o Tor para abrir alguma página, algum serviço, a conexão é lenta, não adianta. Esse é o preço que a gente paga pela segurança. Esse é o acesso a um site comum, a um site da internet através da rede Tor, tá? O que mais que a gente pode falar sobre esse acesso? Cada circuito é formado por 3 servidores, a gente já explicou isso. Servidores é um número que foi escolhido assim, buscando um balanceamento entre segurança e performance. Nem tanta segurança a ponto de você não conseguir visualizar o serviço. Se fossem adicionados mais saltos aí nesse acesso, você não conseguiria nem acessar o serviço. Mas também nem tão pouco a ponto de ficar com pouca segurança e ser fácil de alguém te rastrear, né? Além disso, esse circuito que a gente chama, que é o nome que se dá para esse conjunto de servidores formado aqui, de tempos em tempos, ou quando o algoritmo do Tor julgar necessário, ele vai desmanchar tudo isso e vai refazer. Então você pode estar acessando um site agora, deu alguns minutos ali, isso daqui é desfeito e é refeito, e o teu acesso que estava indo para o site a partir sei lá, da Austrália, de algum país da Europa, ele já passa a sair lá do Japão, ou sair dos Estados Unidos, e assim por diante. Então ele está constantemente se refazendo esse circuito para evitar que haja a possibilidade de que alguém te rastreie, né? Bom, a gente falou aqui sobre criptografia. Deixa eu só explicar o que vem a ser criptografia, né? Não sou especialista no assunto, é lógico, mas vou tentar explicar de uma forma bem simplificada aqui, assim, né? Imagine que você tem uma equação matemática uh, e, e você remove, você substitui os sinais dessa equação, ou muda eles de lugar, ou troca por outros sinais, e os números também você troca por letras, etc., e embaralha isso tudo. Claro, mantendo um padrão. Apenas a pessoa que tem aquele padrão consegue decifrar o que tinha ali antes de ser modificado. A criptografia é basicamente isso. Ela pega um conjunto de informações, embaralha de forma que só quem tem esse padrão consegue decifrar.
praticamente, assim, não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível que alguém consiga quebrar uma criptografia de acordo com o nível de segurança que é implementado nela, né? Mas a criptografia é basicamente isso. Ela protege informações de forma que é bem difícil, quase impossível decifrar isso se você não for o destinatário da informação, né? Lembrar uma coisa que alguns sites da web, sites comuns, eles bloqueiam o acesso a partir da rede Tor, tá? Porque a rede Tor ela garante o teu anonimato, porém ela não esconde dos sites ou dos serviços que você está acessando que esse acesso está partindo da rede Tor. Então o site ele sabe que é um acesso vindo da rede Tor e alguns sites utilizam-se do direito que eles têm de recusar esse acesso, esse tráfego a partir da rede Tor. Então isso acontece bastante. Por outro lado, se você acessar sites como Facebook, YouTube, alguns sites que você tem que fazer logon e ele identifica a origem desse logon. Um exemplo é o caso do Facebook. Se você entrar lá no menu de segurança, você vai ver os logons que estão ativos, as sessões ativas e a localização dessas sessões. Então, supondo que você abriu o Tor, aí você recebeu um IP lá da Rússia, está acessando o Facebook e de repente o Tor refaz o circuito e você passa lá para os Estados Unidos. O Facebook vai identificar isso como uma falha de segurança, como se alguém tivesse invadido a tua conta, porque não tem como você ir em 1 minuto da Rússia para os Estados Unidos. Não existe. Então ele vai bloquear a tua conta, ele vai exigir que você apresente os teus documentos, etc, para você fazer toda a validação, toda a burocracia que eles têm lá, né? Então alguns sites podem até te banir se você fizer o uso do Tor. Tá? Então é bem importante que você entenda se o site que você vai utilizar ele permite esse uso ou não. Se ele não permite, realmente não tem jeito, aí você tem que acessar da forma comum mesmo. Último, a gente vai falar do acesso a sites que estão na rede Tor. Essa parte é bem interessante porque quando você acessa um site comum, você tem uma segurança de com 3 camadas de criptografia e tal. Agora, quando você acessa um site da rede Tor, você recebe aqui 6 camadas de criptografia. Porque são 3 servidores do seu lado e mais 3 servidores do lado do site. Na verdade, do lado do site são 6 servidores, mas basicamente são 3 de cada vez que você vai utilizar ali, né? Então, são 3 do teu lado e 3 do site, para resumir, assim. Toda aquela criptografia feita 3 vezes, que a gente explicou naquele segundo slide ali, ela é feita aqui também, quando você acessa um site da rede Tor. O primeiro servidor tem o teu endereço, o segundo tem só o endereço do primeiro, o terceiro tem só o endereço do segundo. E aí aqui tem algo que a gente chama de ponto de troca, que é onde esse terceiro servidor do teu circuito conversa com o terceiro servidor do circuito do site. E aqui acontece a mesma coisa. Esse não sabe o endereço do site, mas passa para esse outro. Esse daqui não sabe, mas passa para esse outro, que por sua vez vai saber o endereço do site ou do serviço e vai te conceder o acesso. Esse é basicamente o acesso quando você tem um site hospedado na rede Tor. Agora, por que isso? Isso é feito porque esses 3 servidores aqui do lado do site, eles garantem que qualquer pessoa consiga hospedar um site ou um serviço na rede Tor, na rede Onion, uh, de forma anônima. Isso garante que mesmo sem você saber o IP desse site aqui, você consiga acessar ele. E garante que qualquer pessoa que acesse o site não saiba o IP do site e o site também não saiba o IP das pessoas que estão acessando. Isso possibilita, inclusive, que você hospede um site no teu notebook, no teu computador em casa, no Raspberry ou qualquer outro dispositivo que possa rodar o Tor Browser os serviços do Tor, né? No próprio site do Tor tem vários tutoriais que ensinam como fazer isso.
E é bem tranquilo, né? Não é muito complicado, não. Os servidores que compõem os nós da rede Tor, eles não mantêm logs, eles não mantêm registros da tua atividade, não mantêm registros do que você acessou ou quem acessou, já que o intuito da rede é prover o anonimato, né? Então não teria lógica manter logs de tudo isso. Tor é como se fosse uma VPN ou algo do tipo. Digamos que pode até ser semelhante assim, né? Mas é bem mais complexo que uma VPN, porque uma VPN basicamente, você, por exemplo, tem empresas que eu atendo, onde eu conecto na VPN da empresa, então o acesso sai da minha casa para a VPN da empresa para eu poder acessar recursos dentro da empresa. Ou uma outra forma de VPN que as pessoas conhecem bastante é aquela utilizada quando, em algumas vezes aqui no Brasil, foi bloqueado o acesso ao WhatsApp, por exemplo, pela justiça. Então as pessoas começaram a baixar aplicativos de VPN e tal para poder acessar uma rede e a partir dessa rede acessar o WhatsApp. Ah, claro, vale lembrar que esses aplicativos de VPN eles têm acesso a todo o conteúdo que você trafega por meio deles. Então você sempre precisa escolher um aplicativo confiável e que te ofereça segurança. Mas voltando ao assunto aqui, o Tor ele não é uma VPN, ele é um pouco mais complexo e ele serve realmente com esse intuito de anonimato. Ou pode parecer igual porque é o mesmo sistema, né? O teu acesso parte da tua máquina para um servidor para você acessar outro recurso. Só que o Tor tem uma rede bem mais complexa, uma VPN bem mais segura, né? Esses nós, esses servidores ou roteadores da rede Tor. Agora, uma coisa legal que eu não falei anteriormente é que qualquer pessoa pode hospedar um servidor da rede Tor de forma voluntária na sua máquina. Tá? Existem cerca de 7.000 servidores ou mais ao redor do mundo, e esses servidores eles são hospedados em computadores domésticos, computadores de biblioteca, universidades, pessoas que resolveram contribuir com o anonimato e hospedaram um servidor desses para poder servir de nó da rede Tor, né? Para que as pessoas pudessem ter esse direito ao anonimato garantido, né? Quanto à legalidade, usar o Tor não é uma coisa legal, tá? Entretanto, alguns países possuem leis que restringem as manifestações anônimas. Por isso, o que vai dizer se é legal ou ilegal é a forma com que você vai usar o Tor, né? Que é o meu caso também, para fugir de anúncios direcionados. Também não me agrada o fato de saber que provedores de conteúdo online, operadoras, etc., têm indexadas as minhas preferências de conteúdo, as coisas que eu tenho interesse, etc., nos servidores deles. Então, muitas pessoas utilizam o Tor para fugir de anúncios direcionados. Além disso, como mencionei anteriormente, o Tor é uma ferramenta muito poderosa para a disseminação de informações e a manifestação, principalmente em ditaduras e países que proíbem a livre manifestação, né? Como é o caso da China, por exemplo, onde é extremamente restrita a internet e a manifestação, a livre manifestação praticamente não existe, né? Ele permite o anonimato e também burla os bloqueios que o país, ou a ditadura em si, impõe sobre o país, né? Você tem uma opção lá, uma flag, onde você diz se o Tor é bloqueado na região onde você está usando, você marca aquela flag e ele usa um outro tipo de circuito para que você possa acessar a internet. É bem bacana e funciona muito bem, inclusive, tá? Agora, sobre a segurança da rede Tor. Bom,
não dá pra gente dizer que é 100% seguro, porque é, nada é impossível, né? Agora, caso seja possível alguém rastrear, alguém quebrar essa segurança da rede Tor, é algo que até hoje a gente não conhece relatos assim, confiáveis sobre isso. Ah, quando se fala em segurança da rede Tor, muitas pessoas lembram do, não me recordo o nome agora, mas do dono daquele site Silk Road, que era um site que vendia, assim, publicava anúncios de produtos ilegais, de várias coisas contra a lei, assim, né? Fora da lei. E esse cara ele foi preso, e aí muita gente questionou a segurança da rede Tor, porque ele foi preso justamente por causa do site que hospedava na rede Tor. Acontece que a prisão dele não aconteceu por meio da rede, ele não foi localizado por meio de uma falha de segurança na rede, etc. E tal. Ele foi localizado basicamente utilizando engenharia social, onde os agentes lá que localizaram ele e prenderam entraram em contato com ele por meio de um fórum na web, se passando por possíveis parceiros de negócio, etc., marcaram um encontro e ele foi presencialmente até o encontro onde ele foi preso. Então, essa foi a forma que ele foi preso. Uh, não foi uma falha de segurança na rede Tor. Até o momento, não existem falhas conhecidas que comprometam a segurança e a privacidade dos usuários. Agora, falando de utilizadores conhecidos assim, da rede, né? Basicamente, acho que todo mundo já ouviu falar, mas basicamente o mais conhecido dos utilizadores da rede é o site Wikileaks. Não estou aqui falando que concordo ou não com os métodos deles, apenas relatando um utilizador conhecido. Mas esse site ele é conhecido por receber e publicar documentos e informações sigilosas de governos e organizações ligadas a governos do mundo todo, né? Então, eles hospedam o site e o conteúdo todo que eles têm está publicado lá na Deep Web, entre aspas, que o pessoal chama a rede Tor. Está tudo publicado lá. O conteúdo que eles têm sobre documentos confidenciais e muita coisa lá, que tem de tudo lá. Esse é um dos utilizadores mais conhecidos da rede. Né? Agora vamos, já falamos bastante, já deu para entender bem o que é a rede Tor. Vamos falar sobre a instalação e conhecer o navegador Tor, o Tor Browser. Né? Bom, pessoal, o vídeo que eu gravei a partir desse pedaço onde a gente falaria da instalação do Tor, ele ficou não ficou bom, ficou travada a tela e tal. Daí eu resolvi refazer para não prejudicar o conteúdo do vídeo. Bom, falando sobre a instalação do Tor. O Tor você vai poder baixar no site do projeto Tor oficial. Eu vou deixar o link para o download na descrição desse vídeo. E aqui você tem o download padrão para Windows, ou você pode vir aqui em download em outro idioma ou plataforma e procurar o seu idioma. Primeira coluna idioma, segunda coluna Windows, terceira Mac e a quarta Linux. Então, aqui o meu idioma é português Brasil. Eu vou escolher um navegador de 64 bits. Ele está baixando ali, eu vou pausar só para não ficar comprido. Bom, terminando de baixar, a gente vai instalar ele. Aqui você vai selecionar o teu idioma. E nessa segunda tela é só dar um instalar. Bom, concluída a instalação, você vai clicar em concluir aqui para ele executar o Tor e criar um atalho na área de trabalho.
ele abriu a janela do Tor. Aqui em configurar, essa janela inicial, né? Ela só abre da primeira vez. Você tem a opção de configurar se o país onde você está censura o Tor. Aqui a gente tem aquele caso da China, onde eu comentei. Se selecionasse esta opção, o Tor funcionaria na China. E, bom, esse não é o nosso caso. A gente vai voltar porque a gente vai ter uma conexão comum. Nessa etapa, ele vai criar aquele circuito com os nodes, né? Os servidores que vão fazer a segurança e prover o seu anonimato na internet. Toda vez que você inicia o Tor, ele faz esse processo de forma oculta, né? No back-end do navegador, ele está fazendo esse processo, criando esse circuito para você poder acessar com segurança e anonimato, né? Beleza, agora ele está carregando o navegador. O navegador, ele, quando você inicia ele a primeira vez, ele vai te informar que para você navegar com mais segurança e privacidade, ele recomenda que você utilize o idioma inglês. Acredito eu que pelo fato de existirem muito mais países que falam inglês do que português, né? Mas enfim, eu recomendo fortemente que você utilize em inglês, assim como o próprio aplicativo recomenda, né? Aqui a gente já pode ver logo de cara que é o nosso velho Mozilla Firefox, navegador da raposa, que dá vida ao Tor. Então o Tor roda em cima do Mozilla. Ele é um Mozilla com modificações para garantir a sua privacidade e a sua segurança na internet. As funcionalidades que a gente vai ver nele aqui são basicamente duas. Primeiro é o botão nível de segurança, que clicando aqui em configurações avançadas de segurança, ele vai te dar três opções: a padrão, que a gente usa agora, a opção seguro, que é um pouco mais segura e por conta disso desabilita alguns recursos das páginas, e a segurança máxima, que é extremamente segura e desabilita muitos recursos das páginas. Então páginas como páginas que hospedam vídeos ou aplicativos ali interativos na página provavelmente não funcionarão corretamente com essas duas últimas opções, visto que elas bloqueiam muitos conteúdos. Eu vou deixar na padrão, porque a gente está só fazendo uma demonstração aqui, né? E a segunda funcionalidade que é muito interessante de você ver é esse botão aqui, da vassourinha, que é o botão Nova Identidade. O que ele faz? Quando você aperta ele, ele te pergunta se você quer confirmar, e aí ele vai fechar o teu navegador, e nesse momento que ele fechou, ele vai reabrir, refazendo todo aquele circuito. Se da primeira vez que você se conectou, você recebeu um IP da Ásia ou da Europa, quando você se conectar novamente, você vai receber um IP dos Estados Unidos, do Canadá, de outra parte do globo terrestre. E durante a utilização, o algoritmo do Tor ele pode entender que é necessário fazer isso para manter a tua segurança e a tua privacidade. Então ele vai fazer isso e vai refazer o teu circuito. Isso é automático, tá? Às vezes acontece. Aqui, só para você entender como funciona, se eu for entrar no Google, por exemplo, e fazer uma pesquisa aqui, deixa ele carregar. Essa lentidão ela se dá por conta dos nós, né, da rede. Então, se um desses servidores tiver uma conexão ruim ou o servidor tiver um pouco lento, acontece de ficar mais lenta a conexão. Naquele caso que a gente comentou anteriormente, a segurança acaba afetando o desempenho. Então, apesar de eu ter um link de 150 megas aqui, ficou lento. Entendeu? Não depende só do seu link, depende do circuito que foi montado. E isso é aleatório, você pode pegar um circuito bom, um circuito ruim. Enfim, aqui no Google, por exemplo, vou achar um site que te dá a geolocalização do IP. Ó, isso aqui acontece por conta daquilo que a gente falou,
alguns sites bloqueiam o acesso da rede Tor a, a eles. O Google é um deles. Então, provavelmente, por mais que eu clique aqui nesse CAPTCHA, ele vai dar outra desculpa e não vai me deixar acessar. Ó, ele não deixou acessar, viu? Ele não me dá nem a opção de verificar, de continuar, de verificar o CAPTCHA. Então, eu não consigo acessar. Então, se eu for acessar um site comum, o Tor ele não vai esconder desse site que o acesso está partindo da rede Tor. E alguns sites podem optar por bloquear esse tráfego ou não. O Google está bloqueando. Então vamos pesquisar isso no DuckDuck, que é o motor padrão de pesquisa, né? O DuckDuck é um site de pesquisa tipo o Google, só que promete muito mais privacidade e não é tão invasivo na questão de propagandas, etc. Eu gosto bastante dele. Esse site, ele, baseado no IP que está acessando ele, ele dá a geolocalização do IP. No caso aqui, a gente está recebendo este IP. Aqui a gente tem o país, a gente tem o estado e a cidade. Agora a gente vai fazer um negócio bem bacana. Eu vou até copiar o endereço desse site aqui e eu vou refazer o nosso circuito. Refiz o circuito, vou entrar novamente no site. Ó, já mudou. Agora a gente está no país Canadá, em Quebec, na cidade de Montreal. Então, cada vez que você pede uma nova identidade, ele troca você de servidor, ou, como eu disse, ele pode fazer isso por conta própria se o algoritmo julgar necessário. Ah, Agora aqui eu quero passar para vocês algumas dicas. São basicamente duas, né? A primeira é utilizar sempre inglês, como a gente falou anteriormente, e a segunda é você não maximizar a tua janela. Entenda uma coisa, toda vez que você entra em um site, esse site ele recebe informações suas. Dentre essas informações está o tamanho da tua tela. Então, suponhamos que você esteja utilizando o Tor em uma região e alguém muito bom, um hacker daqueles de filme ou o serviço secreto de algum país está tentando te localizar. Sabendo o tamanho da tua tela, eles já têm uma informação a mais sobre você. Imagine que você está em um café e além de você, mais duas pessoas estão com o notebook sobremesa, mas o único notebook de 14 polegadas é o teu. Pronto, você foi identificado. Então é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, pode postar nos comentários aí. Espero ter tirado essa dúvida de como funciona a navegação anônima na internet. E muitas pessoas me perguntaram, alguns colegas até da mesma área que eu, me questionaram sobre a segurança desse tipo de navegação. E espero que todos estejam com as dúvidas sanadas. Quem ainda tiver dúvidas, pode colocar nos comentários. Além disso, eu vou gravar mais dois vídeos nessa mesma playlist, falando sobre a navegação anônima, que ela vai muito além do navegador. Tem sistemas operacionais voltados para navegação anônima e ela também, o Tor inclusive tem navegadores, aplicativos de proxy para você fazer navegação no celular anonimamente. Só que isso é relativo, porque tanto o Windows quanto algumas distribuições Linux, eles coletam dados de navegação, dados de utilização, e isso é enviado para os servidores dos seus desenvolvedores e dos seus parceiros. Então, o anonimato não é 100% como se fosse em uma distribuição Linux, por exemplo, voltada para o anonimato, né?
Mas nos dois próximos vídeos eu vou falar bem sobre isso. Então, se você tiver interesse ainda de ver mais sobre isso, assista os próximos vídeos. E se tiver algo que queira que eu grave relacionado a esse assunto nos próximos vídeos, bota nos comentários aqui junto com as dúvidas que eu vou procurar atender todo mundo. Beleza? Valeu!